que ele faz uma analogia ao leão. A injustiça, segundo Cícero, é demonstrada pela fraude ou pela violência. Eu diria que nessa visão de Cícero, eu me sinto violentado e eu sinto que o Estado comete uma fraude quando ele não paga esses valores que são constitucionalmente determinados para que ele efetive esse pagamento de acordo com a sistemática constitucional. Eu me sinto, esse é o termo, violentado. Principalmente quando nós trabalhamos, e aí voltamos, com termos como tax avoidance, que é o planejamento tributário enquanto é elisão fiscal, utilizamos de créditos viáveis para a compensação de tributos, e o Estado fala, não, eu devo aqui em São Paulo 50 bilhões de reais, mas não permito encontro de contas entre créditos e débitos do Estado. E digo mais, quem comunga e sustenta a tese de que se o Estado pagasse todos os precatórios, ele afundaria, é uma mentira. É uma mentira. Porque eu coloco aqui um dado para vocês do CNJ, não sou eu que estou falando e não estou politizando nada. Como eu disse para vocês, são dados totalmente jurídicos. Fundamentos completamente direcionados ao direito constitucional, tributário, direito civil, são dados e fundamentações jurídicas. Aqui nós estamos lidando com o PIB de 0,5% a 7,5% do produto interno bruto do Estado correspondente, o que significa dizer o seguinte, a dívida de São Paulo corresponde a 4,79% do PIB do Estado. 4,79% do PIB do Estado. Não estamos falando de 40,79% do PIB do Estado. 80,85% do PIB do Estado. Se ele pagasse metade disso, que já regularizaria metade da dívida, que seria um grande avanço, de forma alguma levaríamos o Estado à bancarrota. De forma alguma. E vejam, temos uma autorização constitucional que prevê isso, a compensação desses créditos. Foram orçamentados, não foram pagos, deve-se pagar. Por que não? Cessão dos precatórios. Por que nós estamos falando em planejamento tributário, em utilização de precatórios, em empresas utilizando esses precatórios? Eu sempre trago o tema de uma forma extremamente simples. Eu trago através de fundamentos, de questões tratadas já pela Constituição Federal, na visão constitucionalista moderna, na aplicabilidade, na efetividade da norma constitucional e, sem dúvida alguma, com decisões que estão nos dando aval em tribunais. A Constituição Federal, no artigo 100, parágrafo 13, que é o que eu disse que tem uma feição melhor do que o dispositivo do Código Civil, que fala sobre a cessão, aqui nós lidamos de uma forma muito específica. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros. E vejam, texto novo, independentemente de concordância do devedor. Quem está falando aqui que não pode transferir para a pessoa jurídica? Quem que mencionou aqui que não pode ser transferido para a pessoa física? O tema é extremamente tranquilo aqui, doutor. Eu acho que cessão total ou parcial, independente da anuência do devedor, aí eu volto, e aí por isso nós precisamos utilizar um pouquinho mais a teoria da Constituição. O direito de propriedade, aqui ele é aplicado, não o direito de propriedade enquanto a tua residência lá, o direito de propriedade enquanto a visão macro, qualquer crédito que existe hoje em favor de uma determinada pessoa, seja um crédito decorrente de um bem, móvel, imóvel, qualquer bem, qualquer crédito existente, nós estamos diretamente lidando com o direito de propriedade. Isso tem que ser avançado, isso tem que ser explorado numa sistemática de compensação de créditos, principalmente quando lidamos com os precatórios. Por que existe esse dispositivo constitucional? Porque você tem como alienar a sua propriedade como você bem entende. Se o título é seu, você disponibiliza para quem você quiser. E nós temos autorização constitucional, inclusive decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, viabilizando isso. Compensação de precatórios ou oriundo de cessão para quitação de débitos de ICMS.
recurso provido. Temos aqui decisões que nos dão um aval. Temos uma série de decisões que não dão esse aval. Por isso que nós temos que trabalhar isso e muito. Desenvolver e muito a tese voltada aos precatórios. É uma tese que não está pacificada. É uma solução que os tribunais não chegaram a um consenso ainda. E vejam, eu trago aqui 2 julgados extremamente interessantes. Um, muito recente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do dia 30 de 8 de 2012. Nós estamos agora no dia 6, faz uma semana. No dia 30 da semana passada, eu acho que foi quinta-feira. Oh, é isso aí, a gente está no mês 9. Uma semana atrás, teve uma decisão muito interessante aqui no TJ, onde, em uma execução fiscal, foi aceito o precatório como garantia. Isso acredito que uma série de colegas tenham lidado já com essa questão. O que eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais e desenvolver um pouco mais essa questão não só da garantia em si, porque uma hora o precatório é garantido, ok. Ou qualquer crédito, porque vejam, como eu disse para vocês, não é só o precatório que é devido. Se nós formos tratar de alguns outros créditos que a União deve, vejam, nós temos uma série de exemplos aqui, gente. Empréstimos compulsórios que foram tratados uma série de vezes em que a União é devedora solidária, hoje eles se manifestam em que, não, houve prescrição, a dívida não existe, é inviável. O que distingue do precatório? Não paga igual. Agora, o que é interessante para nós? Interessante para nós é utilizarmos de sistemáticas processuais, jurídicas, constitucionais. Garantimos o crédito? Perfeito. Existe o aval para esse tipo de operação? Existe. Qual que seria a consequência para que nós possamos fazer um encontro de contas dessa garantia em execução fiscal, entre crédito e débito? Porque se você entrar muitas das vezes com pedido de compensação, a maioria dos tribunais vão inviabilizar, principalmente com a sistemática do CTN, artigo 170, 170A, né? Sem aplicar a sistemática constitucional. E nós vamos lidar aqui com 2 visões. A visão da compensação constitucional e infraconstitucional. Mas estamos aqui num julgado de uma semana atrás do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que nós temos aqui? Garantia de uma dívida tributária com o crédito de precatório. O que nós temos que fazer? Criarmos soluções jurídicas para que essa dívida impagável se torne pagável. Temos um julgado muito interessante que eu trago abaixo, que é um julgado de um ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, que me agrada muito, diga-se de passagem. Magistrado de carreira, muito bem nomeado, ministro Luiz Fux. Extremamente inteligente, processualista. Aliás, ele só deu uma decisão dessa exatamente pelo extremo domínio do processo civil, que ele o tem. Autor de uma série de obras, analisando a sistemática, inclusive, da aplicabilidade do Código de Processo Civil e as suas reformas e atualizações. O que diz o ministro Fux no julgado dele? Que eu pego como gancho de um julgado do Tribunal de Justiça de uma semana atrás. Você garantiu com determinado crédito da União, em especial aqui com o precatório, o que você faz na sequência? Converte isso em renda. É possível fazer, em primeiro momento, a garantia, no segundo momento, a conversão em renda, para que haja um encontro dessas contas. Olha que interessante isso. Nós tivemos, e eu trouxe aqui para vocês, a amortização do novo refis da crise, aí, das dívidas que as empresas tinham com a União, a amortização dessas dívidas com precatórios. Existe, é regulamentado isso, inclusive pela Lei 2.431, nós temos esse dispositivo. Só que antes disso, nós tínhamos essa abordagem pelo ministro Fux, que à época estava no Superior Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de você garantir uma determinada dívida da União, para posteriormente você converter em renda aquilo. E quando você converte em renda, você transforma aquilo em quê? Em dinheiro. Portanto, se eu tenho um crédito da União, ou que a União seja devedora, seja solidariamente ou não, e eu faço essa garantia para posteriormente converter isso em renda, é uma operação processual extremamente viável. E não sou eu que estou criando nada.
Eu peguei um julgado de uma semana atrás e peguei um julgado de 2004. Há muito tempo, hein, gente? Há muito tempo. 8 anos atrás. E eu só agreguei um julgado de 2002 com 2004. E qual que é a lógica? A lógica é, garanta-se a dívida para torná-la pagável, doutor. Para posteriormente utilizar, aplicar a Constituição nos modos que ela prevê o tratamento da sistemática do precatório. Qual seja? Essa é uma outra sistemática. Que a conversão em renda nada mais se torna posteriormente um pagamento. O encontro de contas nada mais se torna do que um pagamento. A compensação nada mais se torna do que um pagamento também. A questão é a gente saber lidar com os termos juridicamente corretos e aplicá-lo, na essência, faticamente, viabilizando a utilização do crédito, seja de uma sistemática processual, seja na outra. Onde nós temos, por exemplo, a compensação de tributos com precatórios na esfera municipal, estadual e federal. Com quais tributos? Os que vocês imaginarem. A Constituição é extremamente alargada nesse sentido. Existe hoje a autoaplicabilidade da Constituição no que toca à compensação de crédito de precatório. Artigo 97 da DCT, parágrafo 10, inciso 2. É extremamente viável. Portanto, os tributos aqui, eu menciono alguns, empresas que têm dívidas enormes de IPTU, ISS, dívidas estaduais de ICMS, federal, quantas dívidas federais aí, né? Elas viram aqueles montantes absurdos de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, perfeitamente possível a utilização do precatório, seja numa sistemática, seja na outra. E quais as sistemáticas que eu estou lidando aqui, que elas não se confundem quando nós abordamos compensação de precatório com tributos federais? Ou qualquer outro, na esfera municipal ou estadual. Vejam, uma compensação é a prevista na Constituição Federal. Não vamos incorrer em erro de acharmos que o artigo da Constituição 97 da DCT, parágrafo 2º, parágrafo 10, inciso 2, tem que ser aplicado em consonância com o artigo 170 do Código Tributário Nacional, gente. Em nada tem a ver uma coisa com a outra. Uma esfera é constitucional, outra é infraconstitucional. Elas não se comunicam. Uma compensação que eu posso perfeitamente sustentar é a compensação decorrente daquele precatório que foi orçamentado, não foi pago, e eu posso encontrar as contas através da autoaplicabilidade do texto constitucional. Outras tantas, como nós veremos aqui, é das legislações específicas de cada estado que prevê esse encontro de contas não só com precatórios, mas com qualquer outro tipo de crédito, com débitos do Estado, por exemplo, na sistemática do artigo 170 do CTN. Uma compensação constitucional, outra infraconstitucional. Uma não precisa da outra. Uma não necessita da outra. Se eu tenho um dispositivo constitucional para trabalhar na sistemática dos precatórios, eu trabalho só com ele. Se eu quiser, eu posso inclusive lidar com o artigo 170 do CTN. Que não é necessário. Porque é uma sistemática de compensação completamente distinta. Como eu trago aqui para vocês. Compensação constitucional e infraconstitucional. Uma do artigo 97, parágrafo 10 da DCT. No caso de não liberação tempestiva dos valores, no caso de não liberação tempestiva dos recursos, dos valores, você tem constituído um direito líquido e certo, auto-aplicável, independentemente de regulamentação à compensação. Esse dispositivo constitucional. Esse dispositivo constitucional que nós temos aqui, que nós temos aquele famoso julgamento do recurso especial 550.400 do ministro Eros Grau, que esqueça o ministro Eros Grau, tá? Quem assumiu foi o ministro Fux e esse processo já baixou. Para quem está trabalhando com o paradigma dele, a sistemática já é uma outra. Esse julgado que todos conhecem, ele é viável, ele é um paradigma? Ainda é, mas a tratativa dele já é com repercussão geral? Não, porque outro recurso foi admitido
em repercussão geral pela ministra Carmen Lúcia, e esse processo, o recurso extraordinário 550.400, quando o ministro Fux assumiu o julgamento, ele automaticamente mandou baixar para o tribunal para que pudesse analisar a repercussão geral da compensação dos precatórios, de um outro recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que acredito que seja o próximo. Este aqui. Este recurso extraordinário, eu acredito que eu falei recurso especial, né? Mas este recurso extraordinário, o 566349, este sim é o que existe hoje em repercussão geral e é paradigma para que vocês possam levar, inclusive, discussões aos tribunais superiores. Esse é o paradigma. Claro, posso aproveitar o recurso extraordinário 550? Deve. Uma decisão monocrática que foi dada, viável, muito favorável ao credor do precatório e, por consequência, deve utilizar na sistemática da aplicação e da compensação constitucional. Este deve utilizar. Agora, diferentemente da compensação constitucional, que eu trago inclusive um julgado aqui para vocês, vou deixar isso aqui disponível, vem a compensação do artigo 170 do CTN. A lei pode, e não é mais autoaplicabilidade, compensação, encontro de contas, débito, crédito, é outra completamente diferenciada, completamente distinta, incomunicável com a compensação constitucional. Esta do artigo 170, a lei pode, nas condições sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Aqui, se eu quiser utilizar nessa sistemática um direito creditório, eu posso. Posso porque a lei permitiu. Se eu quiser utilizar qualquer tipo de outro crédito, eu também posso, porque a lei permitiu. Se eu equiparar algo à sistemática constitucional, na verdade eu não estou distinguindo as sistemáticas diferenciadas, em que uma tem uma fundamentação, a outra completamente distinta. Vejam, essa ADI, a 2851, é o nosso paradigma para tratar sobre a aplicabilidade, e aqui fala da distinção, viu? Sobre a lei de Rondônia, em que autoriza o pagamento de precatórios como a lei estadual, na sistemática do Código Tributário Nacional. Aqui traz o artigo 78, parágrafo 2º antigo da Constituição, traz o artigo 78 da DCT. Mas faz a distinção aqui? Faz. Constitucionalidade do quê? Não do parágrafo, não do artigo 78, parágrafo 2º. Não está falando aqui no julgado artigo 78 da DCT, a constitucionalidade deste artigo. Está falando sobre a constitucionalidade da Lei 1142 do Estado de Rondônia. Este na sistemática do artigo 170 do CTN. Que você pode conjugar, se quiser, claro, que é muito mais ampla, a formatação do artigo 97 atual, que permite o encontro de contas de precatórios com as dívidas desse mesmo credor. Pode, mas uma é diferente da outra. E muitas das vezes nós levamos algumas discussões aos tribunais em que você acaba confundindo o juiz. O juiz que não está atento, atualizado com essa matéria, quando você leva, então, aí confunde mais ainda. Ele aplica o 170 de uma vez e você fica lá com o seu recurso improvido, ou com a sua liminar a ver navios, porque não foi culto, zeloso, diligente, para que analisasse realmente qual que é a sistemática aplicada aqui. Temos ainda esse julgado também recente aqui da Fazenda Pública Estadual, em que é extremamente reconhecido a possibilidade de você utilizar a compensação constitucional, o encontro de dívidas ou créditos e débitos do próprio ente devedor ou do ente federativo, para que haja esse encontro de contas, para que haja a possibilidade de compensar valores líquidos e certos. Existe aval dos tribunais sobre isso. E o que nós temos na sequência?
Isso me agrada bastante. O Cristo Redentor, ele já me agrada muito, por ser cristão. Apesar da nossa Constituição viabilizar tanto a oportunidade de você crer ou não em Deus ou quem quer que seja, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, e trago aqui agora sim uma questão extremamente religiosa, mas não é por isso que eu trato da compensação dos créditos, não. Eu trago isso porque lá no Rio de Janeiro, onde nós temos o Cristo Redentor, essa capa da revista The Economist, que na época do presidente Fernando Henrique Cardoso ainda, quando o Brasil estava voando literalmente, o Estado do Rio de Janeiro deu um passo enorme, se utilizando da sistemática para diminuir as dívidas tributárias com a compensação do precatório. Fazendo o quê? Permitindo a diminuição do passivo tributário com uma legislação específica. Qual seja, este decreto recentemente, que já tem uma possibilidade, inclusive, de ser reeditado, porque recentemente ele foi inviabilizado, porque existe, lógico, um prazo dentro do decreto para que você possa fazer esse encontro de dívidas entre Estado e contribuinte, ou credor e devedor da dívida. Onde esse decreto 43443, agora de 2012, já prevê essa possibilidade de você diminuir essa dívida do Estado e, por consequência, você utilizar um crédito que é seu, que, segundo a sistemática constitucional, pode ser cedido para qualquer pessoa e depois ela utilizar desse crédito. Extremamente viável. Extremamente razoável na sistemática do que começamos a conversar sobre o planejamento tributário e a diminuição das dívidas das empresas com a utilização dos precatórios. Extremamente viável. Isso é uma iniciativa de um pai que quer se redimir, que o filho cresceu rebelde e agora está tentando educá-lo. Olha, eu vou pagar minhas dívidas para que você possa pagar as suas também. Este pai, enquanto Estado carioca, esperto, né? Ele deu um grande passo. Qual seja, o passo em que ele reconhece a dívida do Estado frente aos contribuintes, e qualquer que seja, porque eu, sendo credor do precatório do Rio de Janeiro, eu posso utilizá-lo na sistemática que eu quiser, seja uma pessoa ou outra. O que temos aqui também, bem interessante, em Minas Gerais temos a legislação, ou tivemos a legislação sobre a possibilidade também. O que nós tivemos aqui do lado, no nosso vizinho, que nós não temos ainda aqui em São Paulo, nosso vizinho, Guarulhos, nós temos lá o Código Tributário de Guarulhos, que já teve uma alteração e que prevê isso. Ó. Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir créditos tributários através da compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal. Extremamente abrangente e viável, que entre os créditos você pode utilizar aqui, por exemplo, o precatório. Um grande passo, diga-se de passagem. Aliás, esse passo já foi dado desde 1977. E por que não é utilizado esse termo precatório aqui? Porque desde 77, apesar de já haver o precatório na sistemática da Carta de 1969, já existia uma regularização para que você pudesse analisar e fazer um encontro de contas entre o Estado credor e devedor. Isso é um grande passo. Um grande passo. E esse é o passo que o Estado de São Paulo, com uma dívida hoje de aproximadamente 50 bilhões de reais, deve dar. Deve se redimir nessa má educação, nessa ofensa, nessa violência que é cometida frente a todos nós. O que nós temos na sequência disso? Aquela chamada amortização do refis. São passos que o Estado está dando para tentar baixar essa dívida, que eu reitero aqui, não é impagável. É pagável essa dívida.
de acordo com dados de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. São dados extremamente recentes e que são viáveis para que você hoje utilize os créditos precatórios para que haja a baixa dessa dívida, que supostamente é impagável. A Lei 12.431 também lida com esse tema e de uma forma muito interessante, sapiente. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Claro, desde já me antecipando a possibilidade tanto da utilização do precatório como garantia, como na consequência dele da conversão em renda, como na possibilidade de você nomear o mesmo precatório à penhora, como você poder utilizar o precatório para compensação, como você utilizar administrativamente o precatório, como você se antecipar à execução fiscal e através de uma medida cautelar de caução, por exemplo, oferecer esse precatório para que haja um encontro de contas ou uma penhora antecipada dos créditos. Eu trato aqui de um voto que é um ministro que me agrada muito, o ministro Carlos Aires Brito, que infelizmente vai sair nos próximos meses, acredito que no mês que vem, do Supremo Tribunal Federal, e ele já se manifestou sobre a inconstitucionalidade do pagamento em 15 anos da emenda constitucional número 62, em que ofende de uma forma astronômica mesmo, por isso todos esses slides baseados em foguetes, até Cristo está com foguete lá, faço essa utilização, porque é uma situação completamente desfavorável essa sistemática do pagamento precatório, porque vejam, começou com o poder constituinte, esse poder que tudo pode criar, só não pode deixar de continuar criando. Por que eu faço essa analogia? Eu faço essa analogia a um livro do ministro Carlos Aires Brito, que chama Teoria da Constituição. Ele, numa conversa com um filho dele, o filho dele, quando tinha 5 anos, ele